qual é a razão ou por que entender sobre matemática ou até sobre estatística é importante para profissionais de saúde ou profissionais de saúde mental? Vamos focalizar Uhum. nos profissionais de saúde mental, que é o nosso público-alvo no primeiro momento, né? Mas por Legal. que é importante isso? Ótimo. É uma pergunta bem ampla, mas legal porque dá espaço para a gente discutir diversos aspectos assim, né? Primeiro que uma coisa que eu sempre gosto de dizer para os meus alunos é eu não necessariamente gosto de matemática, não fui um aluno nota 10 em matemática, né? Até em algumas disciplinas eu tinha bastante dificuldade em matemática. E eu acho que quando a gente fala de estatística, tem um componente matemático, mas tem um componente muito mais importante que é lógico, né? De Uhum, raciocínio lógico, de formalização do pensamento, né? Então, uma das vantagens que eu acredito que tem de exercitar um pouco mais essas áreas matemáticas, quantitativas e lógicas é justamente isso, a organização do teu pensamento em termos formais, né? E da organização dos fenômenos que tu te propõe a observar e a estudar, né? Então, de início eu diria que essa é a grande importância, assim, mais geral, né? Que é organizar a realidade, organizar os fenômenos que você tem interesse. E nisso, tanto vamos chamar agora assim de estatística, né? Essa confluência aí da lógica com a matemática, a estatística pode te dar ferramentas muito poderosas, né? Tanto para compreender os fenômenos que você tem interesse, quanto para absorver a melhor informação disponível, né? Que eu uhum, acho que em algum momento assim é interessante falar sobre isso, a coisa de ensaio clínico randomizado, meta-análise, etc., né? Porque saber desses conteúdos te ajuda de fato a decodificar a informação correta de estudos, porque às vezes eu acho que as pessoas ficam ali na superfície, né? Lê um artigo, vai bom, tá, li uma meta-análise, disse que tal técnica é bom para determinado transtorno. ou vai até diretamente na Na conclusão ou na conclusão, discussão do exato. artigo e não ler Não se necessariamente o apropria. resultado, né? Não se apropria, exato. Uhum, E eu acho que isso não é uma prática muito legal, né? Mas entendo também que ela vem de um déficit que é uma questão muito maior na educação brasileira, né? Se você vai ver, por exemplo, o nosso desempenho no PISA, em outras ferramentas de avaliação educacional, o Brasil vai muito mal em matemática, né? E os reflexos estão por aí. E acredito também que ao longo do tempo houve uma redução também das disciplinas que tratam mais essa parte lógica. uhum, Filosofia, né? Por exemplo, você tem pouca carga horária, né, para essa gurizada aí que está ensino médio, principalmente, que eu acho que se tem uma perda significativa aí em termos de instrumentos, né, de desenvolvimento de raciocínio que ajudam a organizar a vida como um todo. E são mais críticos quando a gente fala de conhecimento científico, né? uhum, Então, o que a gente vê mais ou menos é um reflexo desse gap que é difícil depois recuperar na graduação e na pós-graduação. Então, uhum. a gente vem de uma base muito fraca, né, em lógica, em matemática. Estatística, então, nem se fala, né? Na graduação, a gente vê. E aí, eu tô falando assim, não só de qualquer curso, em qualquer graduação no Brasil, né? A não ser que seja uma área específica de ciência de dados ou estatística, as disciplinas são muito fracas. A verdade é essa. A estrutura curricular. E parece também, ao menos eu falo da minha experiência e da experiência que eu tenho escutado de outros colegas, Uhum. que ela é muito distante realmente da prática que a gente Sim, tem utiliza, né? mais esse desafio. Porque, por Uhum, exemplo, eu mesmo tive na minha formação uma disciplina de epidemiologia com um dentista, uhum, né? Um odontólogo. E nada contra, óbvio, né? São áreas correlatas, é um profissional da saúde, um colega profissional de saúde. Mas quando você vai na coisa dos exemplos, né? E aí acho que também uma dificuldade de trabalhar com raciocínio quantitativo, que são essas abstrações que você tem que fazer. Quanto mais longe da realidade, né? Então, assim, se eu tirar uma média da altura, do tamanho do pé, dos alunos numa aula, talvez não faça tanto sentido do que eu dizer, olha, eu vou conduzir um estudo clínico, quero avaliar o nível de ansiedade das pessoas, vou usar esse instrumento, né, uma escala psicométrica, alguma coisa para fazer isso. Então você vai contextualizando, essa abstração ela fica um pouco mais facilitada, né, para a pessoa entender essa relação quantitativa do fenômeno com as representações
numéricas. Então, essa é uma grande dificuldade também, né? E Brasil afora, geralmente é alguém da área de estatística que ministra essas disciplinas, o que representa novamente um gap aí em termos de familiaridade com os exemplos, com as variáveis e tudo mais, né? E eu fico pensando que além de exemplos e da familiaridade também com a prática em si, quando a gente pensa na nossa aplicação, às vezes, até no meio de si, quando a gente está trabalhando no doutorado, no mestrado, a gente não tem nem o tato, muitas vezes, por exemplo, com o software. A gente não sabe mexer no software. Isso. Então fica tudo muito distante também. Sim. Tem mais essa questão da familiaridade com as ferramentas, né? Eu acho que isso até tá mais por um lado de não ser mais uma barreira, tá? Porque o que eu venho observando é que algumas escolas, ou mesmo até ONGs, tudo mais, estão começando a incluir atividades de programação na formação dos jovens. Eu acho isso muito importante, né? Porque, assim, um jovem, né? Uma pessoa que sai do ensino médio, né, e que vai para uma área mais científica ou para uma área mais técnica, que tem um conhecimento de programação, ele tem vantagem para uma série de tarefas que poderiam demandar muito mais tempo, muito mais recursos, e ele tem alguns recursos para lidar com isso. Somando-se a isso, né, essa questão hoje né, que a gente chama de inteligência artificial, né, o ChatGPT acho que é o maior exemplo assim, que está se falando. Também eu acho que há uma grande oportunidade de superar, né, essa barreira que é a familiaridade com programação, com softwares, né, porque isso passa a ser um pouco mais facilitado. Outra coisa também, YouTube, né? O YouTube você encontra hoje, e outras plataformas de streaming, né, para não falar só do YouTube, mas você tem tutoriais, enfim, né, que ajudam bastante. Então, essa questão tanto do compartilhamento do conhecimento quanto da inclusão da programação no ensino, né, e nas atividades de formação de jovens, eu acho que pode superar essa questão de falta de familiaridade com softwares, né? Porque dali a pouco tu vai estar usando programação para várias tarefas que não só analisar dados, né, quantitativos. Você pode usar para analisar textos, né? Então, hoje, por exemplo, você joga uma série de artigos, né, em algumas ferramentas, e você consegue extrair tópicos que são mais relevantes a partir daqueles artigos, com uma análise de processamento de linguagem, por exemplo. Né? E que é uma tarefa, óbvio, envolve um processamento quantitativo, sim. Né? Você tem um processamento quantitativo de transformar cada palavra num vetor, num valor numérico e tudo mais, mas é uma tarefa que vai muito além de uma análise de dados mais simples, assim, né? Então, e que você pode incorporar para as mais diferentes tarefas que você vai ter, acadêmicas ou profissionais. Porque dali a pouco, uma coisa que te possibilita pegar um conjunto de textos e extrair tópicos que são mais relevantes, isso pode economizar tempo na sua vida, assim, tremendamente.